Escola da Magistratura contar com a presença e com a palestra com a qual ele vai nos brindar em instantes. A Escola da Magistratura tem como finalidade precípua contribuir com a formação e aperfeiçoamento dos magistrados do Estado do Ceará, mas para que isso ocorra da melhor forma, há uma tentativa de diálogo constante e participação das demais categorias que compõem o Poder Judiciário e da sociedade como um todo. Eu acho que creio que seja de sabência geral que o Poder Judiciário, historicamente, é um poder hermético, fechado. Essa é a visão que as pessoas têm do poder, e não sem razão, mas eu creio que para que haja um crescimento, um aperfeiçoamento, um aprimoramento do poder, há uma necessidade de estarmos abertos ao diálogo, às críticas, e que só dessa forma há a possibilidade de que o Poder Judiciário se legitime e cumpra sua função, sua atividade fim da melhor maneira possível. Então, imbuídos deste espírito, nós da escola, em parceria e a partir de uma iniciativa do mestrado de Políticas Públicas da Universidade Estadual do Ceará, estamos empreendendo, fizemos um convite, o professor Horácio fez um convite, e nós aquecemos com a participação através do evento ser realizado aqui nas dependências da SMEC. Então, esperamos que com isso estejamos contribuindo para esse debate, para essa comunicação, e friso mais uma vez que é com muita satisfação e muita honra que recebemos o professor Leonardo para nos brindar com suas sábias palavras. Passo a palavra ao professor Horácio para apresentar o palestrante. Doutor Heráclito Vieira, doutor Marcelo Rosendo e professor doutor Leonardo Aviles. O mestrado em Políticas Públicas existe desde 2002. Vem desenvolvendo um trabalho no sentido de aprofundar a reflexão sobre a democracia, sobre o combate às injustiças sociais, e fazendo isso de forma plural, discutindo as diversas compreensões que tratam exatamente desse desafio. A nossa parceria com a SMEC, ela se deu e vem se dando no sentido de contribuir com esse objetivo. Nós atendemos exatamente a um pleito da Escola de Magistratura do Estado do Ceará, e foi com muita satisfação, e é nesse sentido, imbuído dessa compreensão, que nós estruturamos e pensamos esse seminário, pensamos essa palestra. Estamos trazendo o professor Leonardo Aviles para uma reflexão conosco nesta noite sobre um tema que é muito importante e tem a ver com a construção do Estado de Direito. A sua palestra tem um título provocante: Estado de Direito versus Governo dos Juízes. O título em si já estimula um bom debate. Também veio para lançar um seu livro que, de forma clara, objetiva, discute a questão nacional, impasses da democracia brasileira. E o nosso palestrante, professor Dr. Leonardo Aviles, é um nome nacional e internacional na discussão de conceitos que são fundamentais para pensarmos o Brasil de hoje. Para discutir a democracia, para discutir a questão da legitimidade, para discutir a nossa especificidade brasileira em termos do
que foi posto na Constituição de 1988, como o presidencialismo de coalizão e as implicações de como trabalhar isso com relação ao movimento social. O professor Leonardo Avrides, ele é pesquisador do CNPq, nível A1, fez o seu mestrado na Universidade de Minas Gerais, fez o seu doutorado também na Universidade Federal de Minas Gerais, tem doutorado e pós-doutorado no Instituto Tecnológico de Massachusetts, tem uma série de livros publicados no Brasil e fora do Brasil, uma quantidade imensa de artigos que muitos deles vocês têm, na verdade, é aluno do mestrado, já vem estudando, e outros profissionais na área da política, os operadores do direito também já fazem uso. É também ganhador do Prêmio Nacional da Ampoques, Prêmio Internacional de Livros Publicados. Então, eu acredito que hoje, nessa noite, nós iremos ter um bom debate, uma boa palestra, não é, sobre essa temática. Isso nos honra e temos a agradecer a presença de todos vocês que estão aqui, temos a agradecer à ESMEC, que tem se constituído uma grande parceira na reflexão dessa temática e de enfrentarmos esse desafio, que é um desafio da própria cidadania. Então, boa noite a todos. Queria dizer, em primeiro lugar, para mim é um prazer estar aqui na ESMEC. Gostaria de agradecer ao professor Horácio, ao doutor Marcelo, ao doutor Heráclito, né? Desculpe aí pela intimidade, né? Mas me pediram para ficar à vontade, né? Então, agradecer a todos os três, dizer que para mim é um prazer, já estive algumas vezes aqui em Fortaleza antes, né? Mas nunca estive em nenhuma dessas duas instituições, então para mim é um prazer estabelecer esse diálogo, tanto com os colegas do mestrado em políticas públicas, quanto com os colegas aí da Escola da Magistratura. Eu vou começar tentando, em primeiro lugar, dar um panorama sobre a construção democrática brasileira de 1988 para cá, para em seguida enfocar um pouco mais no que eu chamei no meu livro de Impasse da Democracia, né? Hoje talvez uma certa crise das instituições, para então a gente elaborar um pouco mais sobre o papel do Poder Judiciário no Brasil. Eu vou começar de uma maneira um pouco atípica, dizendo que o Brasil devia se orgulhar da construção democrática que ele tem, né? Ou seja, né, claro que nesses momentos, nós estamos num momento difícil na nossa construção institucional, nós estamos num momento difícil na construção da democracia no Brasil, mas a primeira coisa que eu queria dizer é que a gente não devia deixar a dificuldade desse momento, vamos dizer, turvar, né, a ideia de que nada foi construído, ou aquilo que foi construído de nada vale, né? Pelo contrário, né? O Brasil tem uma das construções democráticas mais exitosas, né, no mundo em desenvolvimento. A Constituição de 1988, ela é exitosa em muitas coisas, né, como conseguir gerar um novo equilíbrio entre os poderes, num país onde o executivo tudo podia, né, e os outros poderes diziam amém, né? Então, nós hoje temos, de fato, um maior, né, equilíbrio de poderes, dessa parte, talvez da estrutura dessa crise, mas exatamente porque é preciso, para que a democracia seja forte, que exista uma estrutura de equilíbrio de poderes. Também queria lembrar aqui que muito foi feito, né, a partir da democracia brasileira, ou das regras democráticas de 88 para cá. A estabilização da moeda, a redução da pobreza,
a diminuição da desigualdade, né? O Brasil foi o país que conseguiu, no período entre 2003 e 2013, ter o maior nível de redução da desigualdade por aplicação de recursos, ou seja, os recursos aplicados nas políticas sociais, né? É um tema caro, há muitos aqui, né? Foram, na verdade, muito bem empregados, né? E foram exitosos na redução da desigualdade. Então, eu acho que o nosso ponto de partida tem que ser o seguinte: muita coisa foi feita, né? Muita coisa importante foi feita na Constituição Democrática Brasileira, e nesse momento, que é um momento difícil, a gente não deve jogar isso fora, né? No entanto, é preciso, ao mesmo tempo, que a gente entenda, né, quais são os impasses ou quais são os elementos, vamos dizer, institucionais dessa crise que nós vivemos, né? Então, eu não hesitaria em dizer que, pelo menos desde 2013, existe alguma coisa que a gente pode chamar de um incômodo com a democracia brasileira, né? Como começou nessas manifestações, que foram positivas no sentido de a população, na verdade, questionar elementos importantes da estrutura democrática no país. E uma das coisas que foi questionada ali foi exatamente a qualidade do nosso sistema político, né? Eu vou tentar falar um pouco sobre isso mais adiante, mas a ideia de que um sistema político que gera governabilidade, a um custo tão alto, foi questionado pelos manifestantes de 2013, né? Ou seja, a maneira como se faz coalizão no Brasil, a maneira como o Congresso Nacional funciona, a maneira como o sistema político questiona, todos esses foram temas importantes em 2013, né? Então, desde então, nós começamos com alguma coisa que podia ser chamada de um incômodo. Eu acho que do incômodo nós passamos por um certo impasse. Foi quando eu escrevi o meu livro, a partir do final de 2014, dei o título de Impasse da Democracia no Brasil, e muitas pessoas me perguntam, mas por que impasse não crise? Eu falei, bom, eu ainda não tinha visto tudo, né? Então, assim, à medida, né, que a gente foi vendo esse grande enfrentamento entre Congresso Nacional e Executivo, ou entre Câmara dos Deputados e Executivo, ou entre Eduardo Cunha e Dilma Rousseff, na verdade, a gente percebe que existem problemas com as instituições brasileiras, e vale a pena a gente pensar um pouco quais são esses problemas, para em seguida pensar a questão do judiciário, né? Então, eu vou falar aqui, mais rapidamente, da crise do presidencialismo de coalizão, para em seguida a gente pensar um pouco o problema do equilíbrio de poderes, e a partir daí eu vou entrar na questão do poder judiciário, né? Crise brasileira é uma crise centrada no Congresso Nacional, né? Eu acho que não existe outra maneira de pensá-la, né? Se a gente pensar a estrutura de equilíbrio de poder que existe no Brasil, pelo menos de 30 para cá, né, não tem dúvida de que o Executivo sempre foi o poder mais forte, o Legislativo sempre foi o poder mais fraco, e o Judiciário foi o poder que mudou de posição, né? Eu gosto de dar dois exemplos em relação à mudança de posição do Poder Judiciário na estrutura institucional brasileira. Um primeiro, né, ainda no começo da República, ainda no finalzinho do século XIX, né, quando teve a rebelião contra o Floriano Peixoto em Santa Catarina, né? Tem um fato interessante narrado pela Emília Viotti da Costa, né, no livro dela sobre o Poder Judiciário, em que, num certo momento, o Floriano Peixoto ordenou a prisão de um conjunto, né, de rebeldes de Santa Catarina, né, e ele foi informado do seguinte, né, de que o Supremo Tribunal Federal, né, que já existia na época, ele estava considerando a concessão de um habeas corpus, né? E aí foi nessa época que o Floriano Peixoto falou a seguinte frase, que mostra o nosso ponto de partida muito débil em relação à relação entre os poderes. Ele falou, mas se o Supremo Tribunal Federal desse habeas corpus, quem depois vai dar o habeas corpus para esses ministros que eu vou prender, né?
Então, né, essa mostra, né, o nosso ponto de partida, né, primeiro presidente republicano brasileiro, né, não entendendo o funcionamento da estrutura de divisão de poderes, né. Gosto também de dar um segundo exemplo, já nos anos 30, o Getúlio Vargas, um exemplo ligado à liberdade sindical, né, quando apesar da Constituinte de 1933-34 ter derrotado Vargas e ter impedido que o Ministério do Trabalho intervisse nos sindicatos, né? Logo em seguida a promulgação da Constituição de 34, o Ministério do Trabalho editou como norma, né, a ideia da intervenção sindical pelo Ministério, né? E um sindicato, né, da região norte, né, de Belém, ele fez uma ação de inconstitucionalidade contra o governo Vargas, né, e entrou com essa ação no STF em 1935, está num livro interessante sobre Estado de Direito no Brasil, uma tese de mestrado na Universidade de Harvard que relata esse episódio, né? E quando esse processo de essa ação de inconstitucionalidade chegou ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal tomou a seguinte decisão, ele disse, bom, se o Poder Executivo já decidiu, não cabe a nós rever, né? Então, mais uma vez, né, vale a pena a gente pensar a tradição da qual a gente vem, né? A tradição de um Poder Executivo extremamente forte, né? De um Poder Judiciário frequentemente subordinado ao Poder Executivo, não tem dúvida que essa é uma das grandes mudanças que a gente teve de 1988 para cá, e ao mesmo tempo um Congresso Nacional fraco, mas muitas vezes capaz de com suas ações aumentar fortemente a governabilidade, né? Então, a gente pode dizer que isso mudou de que maneira, né? De 1988 para cá, né? Então, em primeiro lugar, né, o primeiro ponto que eu tento mostrar no livro é isso, né? Nós continuamos com um Poder Executivo forte, mas esse Poder Executivo forte, né, ele governa através do assim chamado presidencialismo de coalizão, né? Ou seja, o sistema de governo que existe no Brasil e que, né, teve uma certa estabilidade entre 1994 e 2013, ou 1994 e 2014, né? É um sistema que a gente chama de presidencialismo de coalizão. O que significa o presidencialismo de coalizão? Significa que o presidente ele é eleito com 50% mais um dos votos, mas ele não tem maioria no Congresso, né? O seu partido, o partido do presidente, não tem maioria no Congresso, né? Nenhum de 1994 para cá, né? Nenhum dos partidos que elegeu presidentes, né? Na verdade, dois, né? O PMDB gosta de governar sem eleger presidentes, mas os que elegeram presidentes foram dois, né? Então, o PSDB e o PT, né? Nenhum dos dois chegaram a ter 20% eles não chegaram a alcançar 20% das cadeiras no Congresso, né? Então, é necessário fazer essa coalizão, mas essa coalizão, ela na verdade tem um custo. Ela tem um custo muito alto, né? Não é possível governar o Brasil sem fazer coalizões, mas fazer coalizões tem um custo alto, né? Alguns cientistas políticos, especialmente o professor Fernando Limonte, o professor Argenino Figueiredo, um da Universidade de São Paulo e outro do IESP, né, no Rio de Janeiro, né? Eles tendem a dizer o seguinte: não tem nada de errado com o presidencialismo de coalizão, né? Ou seja, o presidente do Brasil, se ele ceder às demandas que o Congresso Nacional faz a ele consegue, vamos dizer, construir maioria, né? E é interessante que, se a gente olhar Fernando Henrique Cardoso 1 e 2, né, o primeiro e o segundo mandato, Lula 1 e 2, ou a primeira parte do governo da presidente Dilma, no seu primeiro mandato, o Executivo no Brasil tende a aprovar quase o mesmo tanto de iniciativas de lei que o primeiro-ministro da Inglaterra
aprova, né? Na faixa aí de 90% das iniciativas de lei do Executivo são aprovadas. E aí, muitas pessoas, esses dois cientistas políticos, dizem o seguinte: então, se é isso, por que na verdade, presidencialismo de coalizão não gera governabilidade, né? E a resposta que eu dou no livro é: ele não gera governabilidade porque o custo da coalizão é alto demais para o Estado brasileiro, né? Esse que é o argumento que eu tento fazer, né? Que é, na medida em que, para aprovar as suas iniciativas de lei, o Poder Executivo tem que nomear ministros que não necessariamente estão de acordo com o programa de governo. Ele tem que nomear ministros frequentemente no que a gente chama de um sistema de porteira fechada, no qual uma boa parte do Ministério está, na verdade, atuando não no sentido de melhorar as políticas daquele Ministério em particular, né, mas sim no sentido de melhorar as condições ou a eleitorabilidade ou o próprio financiamento da campanha daquelas pessoas ou daquele partido que ocupa o Ministério. Nós, na verdade, temos um problema aqui, né? Eu acho que esse problema está na origem, esse problema eu acho que apareceu em 2013, ele está na origem da crise brasileira, e a ideia é, vamos dizer, a forma como se faz coalizão política para se governar no Brasil, né, tem um custo muito alto para o Estado brasileiro. O custo é, a gente sabe, a corrupção, o custo é a ineficiência, né? O custo é, frequentemente, a gente não ter acesso à infraestrutura que a gente poderia ter, ou urbana, entre outros custos, né? Então, esse é o meu primeiro problema aqui, né? O problema do qual eu parto no livro, que eu acho que é fundamental para a gente entender a institucionalidade política brasileira, a divisão de poderes, é, na verdade, esse, né? Ou seja, um executivo que é forte faz coalizões que o tornam, extremamente vulnerável ao Congresso Nacional, mas tornam principalmente o Estado brasileiro extremamente vulnerável ao Congresso Nacional. E aí eu vou dizer que eu não gosto da maneira como esse conflito entre o Executivo e o Legislativo foi resolvido, porque ele foi resolvido com a Câmara dos Deputados ocupando completamente o Poder Executivo, e que a gente vai ver é mais do mesmo ou uma piora da própria qualidade da governança nos próximos anos, né? Então, esse é o meu primeiro problema, né? A gente tem, na estrutura que a Constituição de 1988 criou, nós temos um problema em relação à eficiência do Estado, né? Ou seja, o Estado brasileiro cresceu, o Estado brasileiro é muito mais amplo do que o que existia em 1988, ele atua num conjunto muito maior de áreas, ele então cresceu a participação do próprio Estado brasileiro no PIB, mas cresceu sem eficiência, cresceu com pouca legitimidade, e isso, na verdade, está mais do que escancarado nesse momento. Segundo problema, eu vou deixar esse problema aqui de lado, vamos tentar entrar, então, mais amplamente no nosso ponto aqui, né? Certamente, a Constituição de 1988, ela acertou muito, na minha opinião, na maneira como ela criou uma série de institutos, né, para ampliar o papel do Poder Judiciário, né? Nessa aqui, os artigos 103 e 104, né? Então, a Constituição, ela ampliou o rol de legitimados a propor a ação direta de inconstitucionalidade, né? Então, quem propunha essa ação direta de inconstitucionalidade, ela existia, né, antes de 88, mas quem propunha era o Procurador-Geral da República, e o Procurador-Geral da República propunha só naqueles caras nomeados diretamente pelo Poder Executivo. Ele, na verdade, arguía inconstitucionalidade quando ela não interessava o Poder Executivo, né? Um modelo muito próximo do modelo francês, né? Feito pelo De Gaulle em 1958, né? Que era também assim: para que existe a inconstitucionalidade? Existe para impedir o poder, especialmente o Congresso Nacional ou os outros poderes, de fazer legislações com o interesse executivo. Quem arguia inconstitucionalidade até 1988 no Brasil
era o Poder Executivo, né? Então, a ampliação do rol de legitimados para arguir a inconstitucionalidade foi extremamente importante para a democratização da relação entre o judiciário e a cidadania, mas também para estabelecer, vamos dizer, um novo papel na divisão para o Poder Judiciário, na própria divisão de poderes, né? Vale a pena aqui pensar também que a Constituição deu ao Brasil, a Constituição de 1988 deu ao Brasil um Poder Judiciário extremamente forte, né? Porque se a gente pensar especialmente o STF, né? O STF, ele é Corte Constitucional, ele é Corte Revisora, né? E ele é fórum especial de julgamento dos crimes cometidos por membros do sistema político, aí pensando o presidente, os ministros, os senadores e os deputados, né? Então, o STF no Brasil, ele é muito mais forte do que a Suprema Corte dos Estados Unidos, que é uma corte, praticamente é uma corte constitucional, né? Com alguns pequenos papéis de corte revisora em casos fundamentalmente constitucionais. E vale a pena aqui pensar também o papel do Ministério Público, né? Não necessariamente parte do Poder Judiciário, né? Quase um poder à parte, mas vale a pena aqui pensar as novas prerrogativas do Ministério Público em relação a duas questões que também, eu diria, elas tiveram papéis muito importantes, ou têm tido papéis muito importantes na construção da cidadania, né? Em primeiro lugar, a defesa dos direitos difusos, né? O Brasil tinha, acho que ainda tem, na minha opinião, esse problema de que frequentemente diversos atores não tinham, de fato, quem os defendesse, diversas questões ficavam sem defesa, como a própria questão do meio ambiente. O Ministério Público vem para defender tudo isso, mas vem também para atuar em relação aos casos de corrupção, especialmente nos casos de danos, vamos dizer, aos bens da União, né? Essa armação constitucional toda que, vamos dizer, a Constituição de 1988 criou, ela foi funcionando aos poucos, né? Por exemplo, até 2010 não teve nenhuma condenação de nenhum político no STF no fórum especial, né? Isso foi, na verdade, a primeira condenação que existe em 2010. O próprio Ministério Público atuou muito pouco, né? Também, eu diria, pelo menos até 2004, 2005, atuou muito pouco em casos de corrupção, né? Aí vale a pena lembrar as chamadas operações integradas da Polícia Federal, né? Que hoje são importantíssimas no Brasil, e vale a pena pensar o papel do ex-ministro Márcio Tomás Bastos na criação desse arranjo que hoje nós conhecemos como operações integradas da Polícia Federal, né? Que tinha um número baixíssimo, né? Assim, um cientista político importante, professor da USP, o Rogério Arantes, fez um levantamento das operações integradas da Polícia Federal, né? Em 2002, por exemplo, né? Último ano do governo Fernando Henrique Cardoso, a Polícia Federal fez 15 operações integradas, né? No final do primeiro mandato do governo Lula fez quase 200, né? No final do governo Lula chegava a 800, né? E hoje a Polícia Federal faz mais de 1000 operações anuais, né? Então, nós estamos falando aqui de não apenas das instituições que existem, mas como os governos organizam as instituições que existem para que elas se tornem mais efetivas, né? E nesse caso, né, o mérito, né, do ex-ministro Márcio Tomás Bastos, que percebeu, né, que a questão de operações ativas da Polícia Federal no sentido integradas com a Receita Federal, integradas com o Ministério Público, no sentido de coibir, vamos dizer, o mau uso do patrimônio público, eram fundamentais.
E nós temos, né, a partir daí, né, um funcionamento bastante diferente, então, do Poder Judiciário e do sistema político, né? Eu tento, a minha ideia é que a gente, ao construir essas duas perspectivas, a gente começa a perceber o que é que aconteceu no Brasil nos últimos anos, né? Por um lado, nós temos um sistema político que cada vez mais, né, e aí tem a ver com talvez deficiências da própria legislação em relação ao financiamento de campanha, mas nós temos um sistema político que cada vez mais passou a se financiar politicamente através do Estado, né? Então, o presidencialismo de coalizão, o que ele permite com essa amplíssima indicação de parlamentares para cargos políticos, o presidencialismo de coalizão, o que ele faz é que ele permite uma amplíssima gama de formas de financiamento, né? Claro que todas elas ilegais, né? Ou seja, não é possível financiar o sistema político via o Estado, mas o sistema político brasileiro, hoje a gente sabe, ele é financiado integralmente pela via do Estado. E, por outro lado, nós temos em paralelo a isso, um forte fortalecimento de instituições que foram pensadas justamente para coibir isso, né? Então, no encontro entre o fortalecimento dessas instituições e a falta de uma legislação eleitoral adequada, né? A gente, então, entrou nessa crise que hoje envolve o conjunto do sistema político brasileiro, né? As operações da Polícia Federal foram chegando cada vez mais próximas do sistema político. O Supremo Tribunal Federal deixou de ser, vamos dizer,